Mas vamos entrar no nosso tema, que é justamente falar da carta de Tiago. Tá. Vamos orar, gente? Faz o seguinte, feche os teus olhos aí, curva tua cabeça se você puder e ore comigo. Pai querido, o nosso coração se alegra. O desejo é te exaltar, bendizer o teu nome. Ao deparar, Deus, com irmãos, Deus, amados aqui, buscando, Deus, aprender mais do Senhor. Por isso, Deus, pedimos a tua bênção, tua direção, a tua orientação, teu toque. Queremos, Deus, ser conduzidos pelo Senhor. O Senhor sabe que, Deus, que eu quero declarar que em nós não há força ou poder algum, senão que vem do Senhor. Por isso, Espírito Santo, o Senhor tem plena liberdade de falar a cada coração aqui. E usa não somente a minha vida, mas a vida dos meus irmãos, para que todos sejamos edificados no Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, continuando aquela conversa que nós já começamos, vamos dar uma repassada de tudo que a gente viu? Vamos dar uma olhadinha em tudo que a gente conversou? Então, olha só, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Essa telinha aí, graças a Deus. Boa noite, professor. Boa noite, querida, bem-vinda. E hoje, assistindo as gravações, eu percebi que, às vezes, a... as imagens ficam em cima de uma parte do que o PowerPoint está mostrando, né? Mas o cara vai aprender a usar PowerPoint, a trabalhar esse negócio direitinho, tá? Isso é uma questão de tempo. Então, vamos lá. Para valer. A gente começou falando da carta de Tiago, e começou falando, inclusive, eu falei para vocês, se você não pegou, presta atenção, o nome do meu filho é Tiago. Por quê? Quando eu descobri o significado do nome Tiago, Tiago é uma variação de suplantador, é vencedor. É uma variação no grego, tá? E quem e a quem? Quem era esse Tiago? E para quem ele escreveu e o propósito? Para quem não se lembra, Tiago, ele começa dizendo servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Sabe o que é legal? Ele escreve com um propósito muito definido, tá? Ele escreve a judeus, aos cristãos da dispersão. Ou seja, quem são esses cristãos da dispersão? Ele considera todas as tribos de Israel, aqueles que estão em Jerusalém, aqueles que estão próximos e aqueles que não estão próximos. Por isso a carta de Tiago, ela foi uma carta chamada circular também. E por isso também que ela é epístola de Tiago. Por que epístola? Porque ela tem a força de uma mensagem e de uma pregação. Ou seja, ela era lida como se o próprio Tiago estivesse falando à comunidade. Tá? E dispersas. Por quê? Como vocês todos sabem, os judeus estavam ali em Jerusalém. O que era Jerusalém? Era uma cidade-estado de Roma. Jerusalém, que foi reconstruída por Esdras e Neemias quando voltaram do cativeiro babilônico. Lembra que eles foram levados cativos para a Babilônia. O reino do norte foi levado pelos assírios, né? Antes, Tiglat-Pileser e aquela turma, o reino do norte foi destruído. Aí, Judá e Benjamim, que era o reino do sul, foi levado para a Babilônia. O Império Babilônio caiu, veio o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa usou a administração cidade-estado. E Jerusalém tornou-se uma cidade-estado. Aí, por Dario o Persa, o povo foi trazido de volta, reconstruir o templo, reconstruir os muros, reconstruir a cidade. O Império Medo-Persa cai e fica o Império Romano, torna-se o maior império do Novo Mundo. Esse império que cresceu, que foi maravilhoso, fantástico, alcançou toda a Europa, Ásia Menor, até o norte da África, tá?
ali pegando uma parte do limite com o Egito, tá? E ali não tinha o canal de Suez. O canal de Suez não existia, por isso as mercadorias, quando passavam de um oceano para o outro, passavam por Jerusalém. As pessoas subiam até Jerusalém e Jerusalém tornou-se um centro de comércio, um centro de câmbio. O templo tornou-se uma casa de câmbio. Por isso, quando Jesus bate nos vendilhões do templo e coloca eles para fora, porque estava acontecendo? Transformar a casa de Deus, que era uma casa de oração, em um lugar de comércio. Ali acontece todo o ministério de Jesus. O ministério de Jesus começa na Galiléia, depois ele vai para Jerusalém. Ali ele é morto, crucificado, ressuscita. Depois que ele ressuscita, tem a igreja se forma, e nessa igreja que se forma, uma das colunas da igreja, o irmão de Jesus, que não o reconheceu no passado, o reconhece. E ele torna-se um dos discípulos, e ele que escreve essa carta. Essa carta foi escrita em torno do ano entre o ano 62 e 64. Perceba que as colocações e as citações deixam claros que é antes da derrubada do templo. O templo foi derrubado no ano 70 pelo general Tito. Tá? Então ele escreve essa carta já prevendo, falando da vinda de Jesus e preparando a igreja para uma realidade. Qual era a realidade daquela época? A realidade daquela época era uma igreja confusa, com uma forte interferência da cultura greco-romana, fortíssima dentro da igreja, inclusive, e uma igreja que estava crescendo numa proporção fantástica, alcançando todo mundo. Essa igreja que estava sendo doutrinada, a carta de Tiago também é uma carta que tem uma força doutrinária, e ela trabalha justamente isso. Saúde dos cristãos judeus da dispersão, Tiago 1. Alegria das tribulações, porque eles eram perseguidos. O cidadão, o romano, aliás, quem estava no estado, na cidade-estado romana, e não era cidadão romano, que era o caso dos cristãos, eram tratados como cidadãos de terceira classe. Por isso ele fala da alegria nas tribulações, lá no capítulo 1, versículo 2, versículo 4. E ali no capítulo 1, no versículo 5, ele pede sabedoria, a oração de pedindo sabedoria. E não só isso, ele avança. Tem de grande gozo quando caírem em várias tentações. E ele fala da tentação, e quando ele fala da tentação, ele traz uma diferenciação, tentação e prova. Tenta, ninguém pode dizer de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado e, quando engodado, envolvido pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Gostinho pelo pecado. Ele ensina, e ele também ensina a fazer distinção entre prova e tentação. E também, aí no capítulo 1, obediência à palavra. Amar. Aí ele entra, depois disso, o propósito dele é ensinar coisa prática, vida cristã prática. Um detalhe que eu falei que o Agostinho, quando leu pela primeira vez, fez o primeiro comentário na carta de Tiago, ele chamou essa carta de palha, porque ela não tinha nada sobre a salvação especificamente, como era a carta de Romanos, como as outras cartas. Mas ela tinha uma colocação prática. No seu segundo comentário, ele revisa o seu posicionamento, e só no ano 300, em torno de 328, ela é incluída no cânon cristão. Continuando, irmão, irmão do Senhor, as 12 tribos, e também provações que têm um propósito. A aprovação tem um propósito, que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E procedência e propósito. Tem um propósito de ensinar e de trabalhar o seu povo. Muito importante também que Tiago, quando ele entra no capítulo 2, e é muito legal quando ele entra no capítulo 2, que ele trata da conduta cristã. E começa falando justamente para não fazer acepção de pessoas. E ele começa colocando assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Tá? Obras como autenticidade de fé, ou seja, consequência da fé. E lógico, ele coloca um aspecto bem interessante, já entrando no capítulo 2, ele fala amor sem ser parcial para com os ricos.
não fazer diferença de classe social, olhar as pessoas, aprender a olhar as pessoas com os olhos de Jesus e não com os olhos desse mundo. É uma grande diferença, é uma outra visão, é uma visão muito mais além de alguém que já conheceu, que já entendeu o plano da salvação. E olha só que a colocação que ele faz como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Nem com favoritismo, e lógico, nem o contrário. Essa que é a sacada. Por quê? Para quem conhece o Senhor, para quem entende quem é Jesus, para quem nasceu de novo, para aquele que conhece a Jesus, não se concebe, não tem condição de fazer acepção de pessoa, tratar com diferença. Nós que vivemos um país que a mídia bate o tempo todo nessa questão da diversidade, e eles avançam, eles se extrapolam na questão da diversidade. Mas aceitar as pessoas com deficiência, aceitar as pessoas com. E colocam, começam a colocar. E outra coisa, cuidado. Nós temos um grupo progressista de evangélicos que entrou nessa questão aí da diversidade, entrou numa questão progressista e adotou um diálogo e um testemunho e uma colocação, tá, muito forte com relação a isso, e entrou por alguns caminhos e embarcou, inclusive, tomando partido e tornou e pegou a bandeira de alguns partidos aí. Queridos, não é porque eu tenho que amar o pobre que eu vou ser a favor de invasão da propriedade alheia. Eu tenho que ensinar que as pessoas têm que amar e repartir, não tomar do outro. Porque o outro. E a questão. Tem a questão racial, eu nem vou entrar nessa questão, nessa seara. Tá? Eu sou completamente contrário à questão de cotas. Ô, Betão, você é contra a cota? Claro que eu sou. Porque nós cometemos um crime aqui no Brasil com relação à escravidão, tá? E tratamos as pessoas com diferença. Não tem que tratar com diferença, tem que tratar todo mundo igual. Eu estive fazendo trabalho, gente, na Avenida Industrial, prostitutas e homossexuais, reintegrando essas pessoas à sociedade. Trabalhamos com moradores de rua e a nossa igreja está reintegrando moradores de rua. E não são só pessoas de cor que estão na rua. O nosso país é um país miscigenado, gente. Existe racismo estrutural, temos problemas estruturais? Temos. Por quê? Porque a igreja falhou. Porque a igreja falhou lá na essência, em amar o seu próximo como a si mesmo. O erro está aí. Não vamos consertar fazendo corte e forçando. Não, não, não. Tem que amar o outro como a si mesmo. Esse é o meu ponto. Essa é a minha visão. Por isso você é contra as cotas, vai tirar. Não, não vou tirar nada, gente. Que já tem, deixa aí, deixa acontecer. Eleva as pessoas e promove. Eu sou a favor da reintegração social de toda e qualquer cor, de toda e qualquer raça, de toda e qualquer pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade. Toda e qualquer pessoa. Vulnerabilidade social, vulnerabilidade espiritual, vulnerabilidade financeira. Entenderam? Em todos os aspectos. Porque eu tenho que amar o meu próximo não é por causa da cor dele, não é por causa do partido que ele torce, ou do time que ele torce, ou da bandeira que ele levanta. Eu tenho que amar o meu próximo porque ele é o meu próximo e acabou. E a igreja falhou nesse aspecto. E a igreja errou nesse aspecto. Ô, Betão, você está acusando a igreja? Não, quem acusa é o diabo, gente. Eu estou dizendo que a visão que o Tiago está colocando aqui é justamente para a gente não trabalhar, não tratar as pessoas com divisão, com separação ou com distanciamento. Nós temos que olhar todos da mesma maneira como Jesus olhava. É isso que eu quero dizer. Talvez eu não possa ampliar tanto e não possa estender tanto para que você entenda em profundidade o que eu penso, mas eu quero que você entenda a essência que você tem que amar o seu próximo. E Tiago avança. Esse assunto é muito vasto, gente. Tem muita coisa a ser discutida e tem muita coisa a ser trabalhada. Aí ele fala, inclusive, da língua controlada, a língua e a sabedoria. E lá no versículo 1 do capítulo 3, ele diz: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com muito maior rigor.
quem é mestre, quem tem título. Eu sou avesso a título, já falei isso mais de uma vez. Quem tem título? Pastor, diácono, presbítero, bispo, é, sacerdote, obreiro, missionário, tá? Toda pessoa, líder, todo aquele que tem título vai ser tratado com muito maior rigor. O que o Tiago está dizendo é para ter sabedoria no controle da língua, naquilo que você fala, porque você vai ser julgado por aquilo que você fala. E tem o instrumento daquele que ensina é a língua. O instrumento do profeta é a língua. Mesmo profeta de Deus, mesmo profeta do Senhor, mesmo profeta, ele tem que ter sabedoria no uso da língua. Por isso, por causa disso, muitos foram mortos no passado. E mesmo na igreja, gente, na igreja, eu vou repetir aqui o que eu disse já várias vezes e vou repetir de novo. É tudo doente. Os que estão na igreja são os doentes. Eles precisam de ajuda, eles precisam de cuidado. Mas aquela irmã tão amorosa, tão querida, me trata com tanto. É doente. E na hora que você menos espera, ela pode te magoar. E quando acontecer, tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento. E tem que tratar com carinho, com amor. Sabedoria no controle da língua e também sabedoria na mansidão. Lá no capítulo 13 ele fala sobre isso. E também lá no capítulo 4 no versículo 10. Evitar a calúnia. O que é a calúnia? Gente, nós estamos com uma discussão muito grande aí com relação a fake news. Nós estamos com uma discussão aí do projeto de censura, entendeu? E o pessoal a base evangélica se mobilizou, para não sabe se vai, se não vai, estão discutindo esse negócio aí. Mas por quê? As pessoas não têm controle da língua, nem na rede social. Rede social, meu Deus, é um perigo, é um problema. Para crente, inclusive. Tem crente dando opinião aí que com uma falta de sabedoria tremenda. E levantando bandeira aí que misericórdia. Querido, nós não vamos chamar para isso. Nós vamos chamar para pregar amor. E quando você não subiu a fake news, tem fake news, inclusive, dentro da igreja. Sabe aquela história do problema do pastor, né? Mas um grupo de irmãzinha passou dois diáconos falando, precisa resolver o problema do pastor. A irmã ouviu, meu Deus, o pastor está com problema, falou para outra irmã. Vamos orar para o pastor. Aí chegou no grupo das irmãs, irmã, ora pelo problema do pastor. A outra irmã falou assim: "Ih, problema de pastor adulterou, só pode ser. Problema de pastor deve ser pecado, só é pecado, deve ser adultério. E a coisa começou a rolar e vai passando aquele telefone sem fio. Acabou no ouvido dos diáconos, chama o pastor. Que história é essa que o pastor adulterou? Que história é essa? Aí volta para saber de quem falou, que falou o quê, que falou o quê, que falou o quê, quando foi ver. Não, nós só ouvimos ele falar que estava com problema, pastor. Inferiu, achou, não viu. Querido, quem acusa é o diabo. Querida, quem acusa é o diabo. Não sei do que se trata, não sei quem é a fonte. Ah, não, é só um comentário, não tem esse negócio só um comentário. É língua ferina, língua maldosa, com o desejo de. E, gente, para essas pessoas ninguém presta. Aquela pessoa que fala para você que o fulano não presta, com toda certeza, quando você virar as costas, vai falar de você. Então, meu irmão, aprenda uma coisa. Chegou alguém dentro da igreja. Veja bem, eu estou falando dentro da igreja. Tiago escreveu para a igreja. Essa é carta para a igreja. Aquela igreja que o poder de Deus estava se manifestando, as pessoas sendo curadas, os milagres acontecendo. É para essa igreja que Tiago escreveu. E ela é você também. Chegou com aquela história estranha, querido. Olha, não, é só um comentário, não precisa, querido. Por que nós vamos orar? Não, mas eu queria compartilhar. Se for da vida dos outros, eu não quero ouvir. Corta o mal pela raiz. Ô, irmão, que espiritualidade é essa? Não, não, querido, eu estou querendo te ajudar. A gente vai crescer com isso. Dessa forma, você evita, tá? Que aquele negócio isso é sabedoria. Controlar a língua. Mansidão. Quando alguém te tratar de uma maneira que você não espera, mansidão. Estávamos saindo bom, eu não saí numa ocasião da celebração da ceia no domingo. Lembra quando você estava servindo comida na igreja?
A irmãzinha esqueceu o carro bem na entrada do estacionamento da igreja. E o irmão ia almoçar com a família. Saímos do culto, aquele culto abençoado, ceia do Senhor. E aquele irmão foi se enfurecendo e ele queria empurrar o carro da irmã, tirar aquele carro lá da frente, na força. Eu falei para ele: calma, meu irmão, tenha paciência, vamos procurar a irmã, nós vamos encontrar a irmã. É mais 5 ou 10 minutos no máximo. A irmã, ao invés de pegar a comida e levar para casa, resolveu comer na igreja. E esqueceu que ela chegou por último. E o carro dela ficou bem na entrada da igreja. Hoje eles o diácono não permite mais isso. Aquele pessoal agora do Ministério do Estacionamento também não permite que a entrada seja obstruída. Aconteceu. Dentro da igreja? Dentro da igreja. Irmãos da igreja? Irmãos da igreja. O que você quer dizer com isso, Betão? Reforçar o que eu acabei de dizer. É um bando de doente. E que precisa de Jesus, precisa da graça, da misericórdia. Não somos perfeitos. Quando alcançarmos e atingirmos a perfeição, eu me lembro aqui de um cara que foi perfeito, Enoque. Andou com Deus, portanto Deus para si o tomou. Elias, perfeito, cheio do Espírito. Deus também o tomou, não viu a morte. Quando a gente começar a caminhar nessa condição, aí, meu querido, Tiago, depois ele ainda avança no capítulo 4, ele avança nesse negócio, nessa história, ele não deixa barato. Essa que é a palavra, que é a verdade. Ele manda. E ele fala uma frase que eu acho maravilhosa. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Você percebeu que você é filho de Deus? Você era criatura de Deus, agora você é filho de Deus. Dentro de você, querido, está o Espírito Santo. Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Agora você é portador do Espírito Santo de Deus. Está com você o Espírito Santo diz. Por isso não se concebe mais aquelas palavras que a gente já sabe que não são bem-vindas em muitos lugares. Aqueles comentários nada agradáveis. Aquelas piadas que não fazem mais. Entendeu? Aquela que você não conta para sua mãe, ou que você já contou e depois ela deu um tapa em você, ou lavar tua boca com sabão. Você percebeu? Gente, é por isso que Jesus falou: seja o vosso dizer sim, seja sim, sim, não, não. O que passa disso, e Tiago ratifica isso. Sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Você percebeu que eu estou falando aqui eu falei aqui de fofoca, intriga, maledicência, palavra torpe, tudo isso. Ô, Betão, mas o Tiago escreveu esse negócio para a igreja. É, para a igreja. Então quer dizer que eu posso viver debaixo do pecado, que eu estou igual à igreja primitiva? Não, não é isso. Ele está explicando, ele está ensinando que isso não deve mais fazer parte da igreja. Ele está ensinando que isso não deve mais fazer parte da nossa vida diária. E que nós teremos tribulações, por isso que ele aborda a tribulação, por isso que ele aborda a prova, porque você vai encontrar pessoas lá no seu trabalho que vão te levar à ira e vão te provocar a ira. Você vai encontrar pessoas lá no seu condomínio que vai provocar a sua ira. Você vai encontrar pessoas lá no ônibus que vão te provocar. Você vai encontrar gente no trânsito que vai dar aquela fechada em você e você vai responder. Você entendeu? Talvez nunca tenha acontecido com você, que é bênção, que é pessoa de Deus, maravilhosa, tá na graça. Aconteceu comigo.
Robertão, você, com título de pastor, eu só vejo esse negócio de título. Com título de pastor, quer dizer que de vez em quando você. Sim, sim. Querido, você é portador do Espírito Santo, Paracleto, o Paráclito. Junto de você está o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo da promessa, foi derramado sobre a sua vida. Mas ainda tem um velho homem aí. É, tem um velho homem. E de vez em quando ele ressuscita. Ele toma lugar. E quando ele toma lugar na vida do crente, sai de baixo. Quando você tomar o controle da sua vida e deixar e falar, Espírito Santo, agora você fica aí no seu cantinho, quem vai resolver essa parada sou eu. Ah, você não, eu nunca falei isso para o Espírito Santo. Você nunca falou. Mas a gente faz isso com atitude. A gente faz isso com ações. E eu vou ser pior ainda. Vou fazer igual o Tiago falou. A igreja fez isso tanto que foi necessário fazer cota, foi necessário, gente, criar vaga para idoso, foi que foi necessário criar vaga para deficiente e multar quem estaciona nessas vagas. Sabia que tem gente que ainda estaciona em vaga para deficiente, não sendo deficiente? E eu vou contar uma coisa horrorosa para você. Crente faz isso. Cão, basicão. Quer ver? Basicão. Eu passei 3 anos sem tomar nenhuma multa de trânsito. Ô, Betão, você é um cara, hein? Aí tem 2 anos que eu tomei uma multa. Vai para 2 anos. A minha meta é passar 5 anos sem tomar nenhuma multa de trânsito. Por quê? Querido, se eu estou desrespeitando lei de trânsito, se eu não consigo respeitar a lei básica, eu vou me aventurar a respeitar a lei de Deus pela minha própria força? Apesar de que também multa tem, você vai pagar uma grana, né? Você percebeu o quanto nós estamos distante da realidade que é uma chamada vida santa, vida de santidade? É no básico. Tem dificuldade para respeitar a lei de um país, lei de trânsito. Ah, o limite é 40 por hora. Mas eu estava atrasado. Tá atrasado, querido. É proibido estacionar, mas são só 2 minutos. Não, é proibido, é proibido. Ah, e, não, e aviso, hein? Deixa eu aproveitar aqui e avisar vocês. Queridos, nós temos 3 estacionamentos agora na igreja. Inclusive durante a semana. Porque tem acontecido um grande número de assaltos na porta da igreja. E roubo de carro, tá? Há muito tempo atrás eu fui vítima de um sequestro relâmpago na porta da nossa igreja. Falei de Jesus para os 2 ladrões. Eles me deixaram lá perto da ródia e levaram o carro embora, na porta da igreja. Então, querido, não deixa o carro na porta da igreja, até porque ali também é zona azul. Das 8 da manhã até as 6 da tarde é zona azul. Se você deixar, inclusive no sábado, e não colocar um cartãozinho, você está cometendo uma infração de trânsito e vai tomar uma multa. Mas, queridos, é no básico e depois no avançado. E outra, não é pela nossa própria força. É quando você deixar o Espírito Santo de Deus controlar a sua vida, controlar todo o seu ser e buscar ser cada dia parecido com Jesus. Amar o próximo como a você. Ou seja, aquela vaga mais próxima da entrada, eu vou deixar para aquele que vai chegar mais tarde, para aquele meu irmão que teve dificuldade no seu trabalho, no trânsito, e que quer vir cultuar e quer vir adorar o Senhor. Entendeu a ideia? É isso que o Tiago está dizendo para a igreja. Porque, gente, enquanto você quiser o melhor para você, quiser a primazia para você, até na hora que você falar com o teu irmão, você vai falar que você vai achar que você é superior a ele. É isso que o Tiago está ensinando. E olhar para o irmão
Olhar para o teu irmão do mesmo jeito que Jesus olhava. Olhar como Jesus olhava. Sentir o que ele sentia. Quando ele olhava para as pessoas, quando ele olhava a multidão, ele amava. Quando ele olhava para os discípulos, ele amava. Ele ensinava, ele tratava, ele cuidava, ele curava. Hoje eu tive uma experiência muito gostosa. Eu fui atender uma cliente na área de TI. E eu sei que ela vai passar por uma cirurgia. Ela não é crente, ela nem sabia que eu era pastor. Eu sou profissional de TI. E é uma doutora do Einstein, uma médica do Einstein, da anestesista do Einstein. E está em licença médica. Eu fui na casa dela. Eu tive privilégio e alegria. Como eu sabia que ela estava passando por essa dificuldade, eu falei para ela: eu posso orar por você? Eu orei por ela. Aquela mulher chorou igual criança. Ela é católica. Depois ela mandou uma mensagem para mim agradecendo pela oração, alegria e tudo mais. Aí você fala assim: ô Betão, você é o cara, hein? Você ora pelas pessoas. Não, querido, eu não sou o cara, não. Sou um pé de chulé. Eu só estou buscando botar isso aqui em prática. Viver o que eu prego. E que você viva também o que nós estamos aprendendo. Orar pelo nosso próximo e olhar para ele do mesmo jeito que Jesus olhava. Pessoas que estão carecendo, precisando da graça e da misericórdia de Deus. E você que tem o Espírito Santo, se você colocar a mão sobre ela, colocar a mão no ombro dela e orar, o Espírito Santo opera. Não é você que cura, quem cura é Deus. É Deus quem faz. A obra é dele, não é sua. Mas se você deixar, ele vai te usar. O que Tiago está ensinando para a igreja é que nós somos falhos, é que nós somos pecadores, é que a gente pisa na bola, é que nós somos apegados a esse mundo, é que nós somos tentados, nós somos engordados, envolvidos pelos nossos pecados, mas mesmo nessa condição, miseráveis pecadores, Deus nos amou, se inclinou para nós, mandou Jesus, ele morreu, depois ele foi assunto aos céus, o Espírito Santo foi derramado sobre todos nós. E aí, meu querido, e aí, minha querida, você tem que distribuir isso, não queira só para você. Você foi abençoado, agora você tem lugar no céu. Não queira só para você. O passaporte é o sangue de Jesus. Você já tem o passaporte carimbado, visto de entrada no céu. Não queira só para você. Ô, Betão, mas eu não estou experimentando isso, eu não tenho orado pelas pessoas, eu mal tenho orado. Isso pode acontecer, querido. Num dia atribulado, num dia de correria, pode acontecer. Mas o que a gente tem que aprender quando a gente vê Tiago, quando a gente lê essa carta, é entender que nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de sabedoria, controle da língua, controle dos nossos desejos, controle das nossas paixões e deixar o Espírito Santo começar a controlar a nossa vida e começar a colocar isso em prática. E confiar e descansar no Senhor. E quando isso começar a acontecer, meu querido, você vai começar a frutificar e vai dar fruto lá onde você está. E o mais legal ainda é que ele diz o seguinte: olha só como é que Tiago trata. Lembra que ele falou lá no capítulo 4? De onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Guerras e pelejas entre vós. Não vem disso? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? O meu desejo dentro de mim, a minha concupiscência, o meu gostinho, o cuidado que eu tenho para comigo mesmo. Cobiçais e nada tendes. Cobiçar, gente, é olhar e querer e desejar. Nós somos seres desejantes. Matais.
e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E ele ainda vai. É horroroso isso. Olha o que o Tiago está dizendo para a igreja. Porque é uma realidade. Nós somos seres desejantes e temos um vício terrível. Nós temos o vício do eu tô certo. Nós temos o vício do eu tô certo. É lamentável, meu querido, é uma triste realidade. Mas nós somos assim. Nós vivemos assim. E ele não para por aí. Lá no capítulo 4 ele ainda diz assim, ó: pedis e não recebeis. Sabe por quê? Olha o que ele diz nesse versículo. Opa, deixa eu tirar aqui. E não recebeis porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis que vós, que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O Tiago ele não pegou leve nas palavras. Na verdade, inclusive, as nossas traduções bíblicas, depois você dá uma olhada nos vídeos, para quem não pôde assistir às outras aulas, os termos são muito mais pesados que isso. É por isso que eu estou ratificando aqui, meus queridos, para você entender, tá, que diante da santidade de Deus, da pureza de Deus, não tem um justo sequer. Nós somos pecadores. Tá? A Bíblia diz: os vossos pés se apressam em derramar sangue. As vossas mãos estão sujas de sangue. Quantas? Se você pegar, a Bíblia é cheia disso. Só em Romanos 6:23, não há um justo sequer. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando o Tiago escreve isso aqui, pô, é forte, é pesado, é triste, mas é a realidade do que nós estamos, inclusive, nessa terra. Querido, enquanto estiver aqui nessa terra, carne velha, ela tem esse desejo, ela tem o gosto pelas coisas desse mundo. Tem isso mesmo. Gosta e quer sempre mais. Como eu disse, os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir. Eu não vou nem falar das outras coisas, nem vou avançar, vou deixar só aqui, o resto você conclui por aí. Porque o que o Tiago está colocando aqui, gente, é seríssimo. E é triste, inclusive. É lamentável. E sabe o que mais? Aí tem uma outra questão. Ele fala, como é que vamos encarar a questão financeira? Como é que a gente vai ver esse negócio? Como é que fica a situação financeira diante de Deus? Venha, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, e sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. Nós moramos num país capitalista. Quando eu falei sobre isso aqui, eu dei uma palhinha com relação ao comunismo. No capitalismo, o melhor é o que acumula mais, aquele que junta mais, aquele que tem mais. O que tem mais valor é aquele que aparece com o carro mais caro, a casa maior. Quanto mais juntar, você é melhor na sociedade capitalista. Só que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todas os males. Cuidado, o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, queridos, o Tiago, quando ele fala da questão financeira, ele dá a dica fantástica para a gente ficar atento, para a gente não se envolver e não se deixar levar pelas coisas dessa vida, porque onde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Aí fica sério. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujarem, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Comerá como fogo a vossa carne.
entesourastes para os últimos dias. É essa ideia que a gente tem de acumular, de juntar e de tirar e de levar vantagem. E ele fala, inclusive, para tratar o outro com justiça, o empregado com justiça, o pobre com justiça, e dar o salário justo para aquele que presta serviço para você. Em nossos dias também se aplica? Sim, se aplica. Claramente. Depois de tudo isso, depois de todo esse compêndio, aí ele fala uma coisa muito legal. Aí ele vem falar da oração. Aí ele, depois que ele entende, que você entendeu que você é limitado, pecador, tem desejo, apegado à riqueza, distante do teu próximo, que tem que amar o próximo, tem que olhar o próximo como Jesus olha, aí ele vem tratar da oração. E queridos, quando ele trata da oração, ele diz: está em alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E, inclusive, nós discutimos essa questão. Meu Maria Alice foi muito feliz na colocação. Olha o que a Bíblia está dizendo. Chama os presbíteros da igreja. Aí surgiu a questão. É só eles que vão ungir com óleo? Eu estava lá no Morumbi, hoje, lá no Morumbi, com óleo no meu bolso. Aquela mulher está doente, vai passar por uma cirurgia do carpo. Ela é médica e, por causa do seu trabalho, ela está com uma tendinite grave e vai ser operada e está afastada do seu trabalho. Ela não é crente. E não tinha nenhum presbítero lá. Pastor Grava não estava lá comigo, é o meu trabalho. Pastor Cláudio não estava, o pastor Samuel também não estava. Aí o que eu fiz? Posso orar por você? Ah, mas pode orar um pelo outro? Pode. E deve. E deve. Pode e deve. Querido, quer quebrar o gelo com alguns colegas de trabalho seu? Às vezes aquele que não conhece Jesus? Posso orar por você? Pode. Orar uns pelos outros, até pelos vossos inimigos, a Bíblia manda orar. Até pelo inimigo. Mas na igreja, eu tô conversando com os pastores sobre esse texto. E quando eles estiverem na igreja, vai ser a possibilidade de estar junto com o pessoal da intercessão. Para ungir, os pastores vão ter essa possibilidade. E eles já fazem isso. Pastor Samuel, pastor Roberto Morales, pastor Grava, o pastor Flávio, o, todos os nossos pastores já têm o hábito de, quando estão no culto, junto conosco, foi essa a colocação. Estão junto, intercedendo. Às vezes o pastor Grava está no púlpito, mas também está orando por algumas pessoas, quando elas não estão testemunhando. Você pode observar isso. E ele já me chamou algumas vezes para, junto com ele, orar por uma pessoa ou outra. Isso já aconteceu. Então, isso já está acontecendo. Foi a conversa, e dentro desse versículo, a Bíblia orienta. Nós não. Ah, mas nossa igreja não tem presbítero, Betão. É só na igreja presbiteriana que vai fazer isso? Não, querido. Você também pode ser elemento de bênção lá na sua comunidade, aonde você estiver. Você pode orar pelo enfermo. Queridos, se Deus operar um milagre, glória a Deus. O milagre é de Deus, não é seu. É Deus quem faz. E ele usa quem ele quer, onde ele quer, como ele quer. Você lembra que os discípulos, as pessoas colocavam doentes, e a sombra dos discípulos passavam por ele e as pessoas eram curadas? Se você pegar a carta de Paulo, ele vai falar que assim, ó, tem um espinho na carne e eu orei ao Senhor. E o Senhor me disse, a minha graça te basta.
Tem doença que Jesus não cura? Tem. Tem doença que Jesus não cura? Tem. Vou dar só um outro. Aí eu tô inferindo. Quando os discípulos foram lá e aquela pessoa estava na porta do templo, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. Peraí. Ele estava na porta do templo. Jesus não passou pela porta do templo? E aquele cara não foi curado. Mas depois foi. Estou inferindo. Mas Paulo está dizendo que estava doente e não foi curado. Lázaro morreu. Morte veio. Depois Jesus o ressuscitou, sim. Mas pode ter enfermidade que Jesus não cura? Pode. Por quê? Ele não está nesse mundo aqui para ser curado, gente. Nós estamos aqui para ser cura. Por que você está falando isso, Betão? Falando isso porque tem muita gente que acha que se eu não for curado, eu não posso orar pelo outro. Não, gente. Nós vimos um testemunho essa semana de gente que foi orar por uma outra pessoa e ela foi curada. Pode acontecer? Pode. E, gente, quando você encarar a questão da oração com seriedade, a tua vida muda. E sabe o que ele disse? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Uau! Então eu posso orar por um pecador? Pode. Eu posso orar por um colega de trabalho? Pode. Deve. Gente, o povo de Israel, antes de procurar os médicos, ia procurar o sacerdote. Nós aqui pervertemos o negócio, desvirtuamos. A igreja pós-moderna é que perdeu a visão. É que começou a andar longe e que se separou desse princípio. Eu quero lembrar você, quero ratificar aqui o que o Tiago escreveu no começo da carta, antes de chegar aqui. Lembra dos termos que ele usou? Que eu falei que ele pegou pesado? Isso mesmo. Não é, então eu tenho que ser perfeito. Não, 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 querido, nós estamos buscando a perfeição, estamos buscando ser a estatura de varão perfeito, que é Cristo. Então eu vou viver agora uma vida completamente desregrada e largar. Não, eu estou buscando a santidade, eu quero que você desenvolva a vida de oração. Querido, eu não sei quanto tempo você tem usado de oração por dia. Toda a liderança da igreja está num trabalho agora de ter um tempo de oração de qualidade. Fora do tempo de oração na igreja, fora daquela oração que você faz na hora da refeição, fora daquela. Não, não, fora. É um momento a sós com Deus. Você e Deus. Desafio você a começar a fazer isso. 15 minutos. Ô, Betão, 15 minutos é tão pouco. 15 minutos de relógio. Marca 10 minutos no relógio. Quem tem smartphone tem aquele timer. Coloca aqui, coloca 10 minutos no timer. E vai para um lugar separado, afastado, só você e Deus. Você acabou de falar que era 15, já mudou para 10? Sim. 10 minutos você orando. 5 minutos só para ouvir Deus. No silêncio? É, no silêncio. E a gente tem uma série de distrações, uma série de coisas que buscam, que chamam a nossa atenção. O próprio celular, o próprio WhatsApp, como eu falei para você que eu faço parte de um monte de grupo. Só nesse tempo que nós estamos falando aqui, gente, ó, eu estou com uma lista aqui, ó, enorme de mensagem que chegou aqui, ó. E tira atenção. Na hora da oração, se você puder, deixa o celular lá em outro lugar, em outro cômodo. Qualquer emergência, por pior que ela seja, 15 minutos que você está na presença de Deus, para qualquer emergência, não vai fazer diferença. Vai ser bênção. Separa 10 minutos. Você não tem o hábito? Betão, eu já tenho o hábito, eu já tenho uma vida de oração. Querido, vamos ampliar esse tempo.
Vamos mudar essa sua história de oração e vamos crescer nesse processo. Quando a nossa igreja começar a orar, quando a igreja começar a orar, nós vamos mudar essa cidade. Nós vamos sacudir essa cidade. E isso, a oração de fé, salvará o doente e vai passar a ser realidade dentro da nossa igreja, como já está sendo. Nós temos vidas curadas, transformadas dentro da nossa igreja. E presta atenção no que está acontecendo a cada domingo. Você vai perceber que Deus está fazendo uma obra muito grande na igreja, silenciosamente, só através da oração e da busca da palavra de Deus. Gente, já são 8h27. Oração pelos doentes, confissão de pecados. E Tiago termina o capítulo 5, e nós terminamos o capítulo 5 e terminamos a carta de Tiago. Querido, muito obrigado por nos acompanhar, por nos seguir. Semana que vem, vamos falar da carta de Tito. Eu vou mandar uma mensagem para vocês. Aqueles que quiserem continuar serão muito bem-vindos. Será Não, uma alegria. pastor, Tito! Oi, querida. Judas. O senhor falou Judas. Ah, falei Judas? Desculpa, Falou. não, eu falei Judas. Não, é que Judas nós estudamos na escola bíblica dominical. É Tito, desculpe, me perdoe. Eu vou mandar por escrito. Tá bom, queridos? Ok. Porque o propósito desse grupo é fazer uma escola bimestral. Por bimestre, uma linha de estudo. Então, encerramos aqui, carta de Tiago. A palavra de vocês, fiquem à vontade. Críticas, elogio, acrescentar alguma coisa, a palavra é de vocês, fiquem à vontade. Abra o seu microfone e pode dizer aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu fiquei com. Pode falar. Posso falar? Pode? Pode, querido. Tá bom. Então, pastor, obrigada por esse tempo. Foi muito bom. Assim, comecei a ver Tiago de uma outra forma. Já tinha lido o livro de Tiago, claro, mas assim, você explicando é muito diferente. Então, deu para aprender bastante, né? E, e para Glória a rever Deus. também, né? Rever a vida, repensar nas coisas, da maneira que nós somos. Eu fui anotando muita coisa aqui, muita coisa. E uma das coisas que você fala aqui, né, é da a língua e a sabedoria. Então, uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração é para falar menos, cada vez menos. Então, eu procuro não falar muito, procuro orar. E uma coisa que Deus tem falado comigo não é de agora, há muitos anos, é que eu não fale mal de ninguém. Então, eu procuro obedecer ao máximo, né? Não tá falando mal das pessoas, independente de quem seja ou de qualquer crítica que seja, mas eu não falar mal. Se eu tiver que falar alguma coisa, que eu fale bem e que eu ore pela pessoa. É isso. Então, isso é o tratar de Deus comigo, né, pastor? Não sei como com as outras, porque sabe como é que a varinha de Deus ela pega. E deixa eu te falar outra coisa. Você falou que você é contra Diga. cotas. Eu sou a favor. Ok, não, eu digo dentro da visão cristã que, não, claro, querida, eu digo que a minha visão é essa, mas eu nunca vou levantar essa bandeira. Eu posso abrir o coração e compartilhar com os irmãos, entendeu? Mas o que Assim, eu acho que é uma pastor, maldade que eu, foi eu, feita no sou, eu Brasil, sou a claro, querida. favor e não levanto Sim, bandeira, porque eu acho que tem questões que você nem não dá para discutir. Não dá para discutir, sim, porque no final acaba em briga. Vai acabar em briga, sim, né? mas eu vou, Então não se discute, eu né? acho que é que na minha visão, o amor tinha que ter vindo antes e ter sido tratado antes. A cota ela chegou Sim, atrasado para corrigir um erro histórico, tá? E não histórico, estrutural. Por isso é que eu sou, nesse sentido é que eu sou contrário. Entendeu? Que tem que rever uma entendi. questão muito mais profunda de tratamento dos marginalizados, inclusive por cor, por
é nacionalidade, é até por outras questões, tem uma série de questões. Ela é Sim, gente, importante e são muitas necessária. questões Ela é necessária. Ela é para se necessária levantar. hoje. Mas o que eu, na minha maneira de ver, o Brasil deve muito aos negros, muito. Sim, E eu nada que ratifico se isso. fizer vai apagar o Vai ser passado. suficiente. Não, não Né? paga. Não vai ser suficiente. Eu não sei como que é a sua família, mas a minha família já vem de raiz escrava. Eu não tenho lembranças das tias que eram escravas, mas quando eu nasci, a minha mãe falava Horror, horror. muita Um coisa de crime. escravidão, muita coisa. Então, assim, são histórias incríveis, incríveis. E se você for ver hoje, o povo não perdeu a noção do senhor e da senhora. Então, Sim, é tudo tá? isso que precisa ser tratado. Então, quando a Não tenho palavra dúvida. entra na sua vida, você tem que tratar a questão de acordo com aquilo que a Bíblia fala. Então, é isso. Tá bom? Queridos, só para você, quem não sabe, eu também sou afrodescendente. O meu pai, a família do meu pai, são negros, tá? E meu irmão já sofreu discriminação racial, minha irmã foi discriminados, foram discriminados, literalmente discriminados. Então, para a gente é uma questão sensível, viu, Maria Auxiliadora? Eu digo Sim, que pastor. eu ratifico, tá? Ela é necessária, cota é necessária hoje, mas nunca cota vai reparar e vai pagar o que foi feito, a Sim. maldade, que nós não tivemos aqui escravidão, nós tivemos tortura. Aqui Sim, foi e tortura. isso fora o que nós não ficamos sabendo, né? O Sim. E pouco que a outra, gente sabe, tem sim, essa questão. Mas eu penso assim, quando o Senhor entra na sua vida, ele entra para trazer a paz que excede todo entendimento. Então, exatamente. falar sobre essa questão não me traz peso nenhum, porque eu tenho Não, não, não. plena convicção de quem eu sou e de quem eu sou em Cristo. Então, isso aí para mim é tranquilo. Graças a Deus. Mas eu fico feliz é disso. Eu quero isso mesmo, tá? Porque o meu papel aqui é ser provocativo também. Então, eu sei que É, temos pessoas de cor aqui e eu sou de uma família de cor, entendeu? Eu sei o que é Eu, o racismo estrutural no nosso país, que é horroroso. É então, eu, horroroso. Vou deixar isso muito claro. É horroroso. Inclusive, tá, gente? Dentro de igreja, tá? Gente, o negro no Brasil, o escravo no Brasil, ele chegava a ter dente quebrado, membros cortados, amputados a sangue frio, açoitados até a morte. Era um horror. Isso é tortura. Escravidão, quando você lê com o povo de Israel, é uma outra questão, é diferente, sim, entendeu? Do que foi diferente. feito no Brasil. No Brasil foi tortura, é um horror, tá? E nunca, e eu ratifico as suas palavras, auxiliadora, tá? O que se fizer nesse país jamais vai pagar essa dívida. Não Sim, paga. Pelas vidas que foram ceifadas, pela maldade que foi feita com esse povo. Ok? Isso é bom deixar muito claro. Obrigado. E eu fico feliz de ouvir você. E eu gosto desse posicionamento. É bênção. E nós crescemos com isso. A sim, igreja cresce com crescemos. isso. E a igreja tem que abordar temas assim e tratar. E falar dessa maneira, claramente. E se posicionar também, Sim. para que todos cresçam. Uma palavra ainda de vocês. Fiquem à vontade. eu fui Uma, marginalizada ma- 2 vezes, pastor. Como? Não Porque entendi. eu fui marginalizada 2 vezes, porque a minha família, além dela vir da raça dos negros, ela é também indígena. Olha isso. Mais uma de genética para vocês. A minha tataravó foi pega a laço no mar. A minha bisavó também. Tataravó. A minha tataravó. Então, ou seja, quando eu falo isso, gente, eu sou provocativo mesmo. A ideia é essa. É que a gente refletir. Quando o Tiago escreve para não fazer acepção, é porque eu não vou usar eu não uso desse argumento. Lógico, com a palavra da auxiliadora, com a tranquilidade, estamos em família, eu posso falar tranquilamente disso. E não tenho dificuldade com isso.
entendeu? Mas o amor é muito mais importante. E tem muita coisa a ser feita ainda para resgatar e para restaurar as vidas que nos cercam. A irmã Maria Alice tinha levantado a mão e tinha aberto o microfone. Irmã Maria É, Alice, queremos te ouvir também. a, você chegou a ungir aquela moça, né? Sim, Com óleo. A médica. Eu falo assim, quando você não está ali um presbítero da igreja, e que você é único ali, você batiza, você unge, você já isso, é, você sabe disso. Você é um presbítero, você é um pastor, sim. você tem obrigação, tanto na igreja como fora. E autoridade. Mas eu digo que as leis lá dentro da igreja é assim. Mas se precisar uma pessoa, ela está para morrer, ela quer se batizar, não tem ninguém, você vai batizar, você vai ungir com óleo. Se Jesus está ali em você naquele horário, aqui são leis de dentro da igreja, com os irmãos, os pastores, como é que tem que agir, tudo. Mas você, graças a Deus, que você sentiu essa autorização de Deus. Em qualquer lugar que a gente for, que não tiver outro jeito, você sabe que tudo isso precisa, você acaba fazendo. Você é obrigado a fazer. Mas só na igreja que eu fico com essa dificuldade. Claro, não, tá certo. Né? Entendi tua visão, querida. E Agora, estou ratificando aqui. Ratifiquei aqui, inclusive. E concordo, não discordo, não. é, outra coisa, eu falo que negro, todos nós que somos originários aqui do nosso Brasil, a gente ó, tem um avô, um bisavô, eu acho que é tudo família mesmo. A gente não tem jeito de discriminar ninguém, porque, e não pela cor, pelo amor de Deus, né? Mas pensando nos escravos, ela realmente deve ter magoado muita gente e vem, né? Porque essas coisas também é passado de pai para filho, né? Mas aqui na Igreja de Cristo Jesus, nós só temos um problema. A gente quer usar o segundo mandamento sem usar o primeiro. Quando a gente usa o primeiro mandamento, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, aí sim, ame o próximo como a ti mesmo. Senão, eu vou passar tanta coisa errada que eu não vejo do padrão de Deus na minha vida. Se eu só for amar, você pregou isso aqui, que às vezes a cultura fica aceitando tudo, o pecado, você não pode mais falar não, você tem que ser delicado para tratar o pecado do outro. Então está infiltrando muito o mundo dentro. Tanto é que estavam Exato. até querendo tirar esses textos da Bíblia, né? Eu Sim. estava até pensando em comprar uma novinha, que a minha é toda arriscada. Eu falei, ai, quero ter uma intacta ali, porque vai que tiram. Olha, Viu? então eu te falo que o erro é a gente usar o segundo e não sem usar o primeiro. Porque ele fala, eu Isso. dou dois, ele põe ordem. Primeiro e segundo. Se você passar o segundo na frente do primeiro, não vai dar certo. E pensa bem nisso, que isso aqui é o X da questão. A E, essência. e graças a Deus que pelo teu ensinamento, hoje eu achei que foi bem abrangente, é gostoso da gente pensar. Pastor, descanjicou hoje. Descanjicou mesmo, glória a Deus. Muito bem. Graças a Deus. Eu até entendo quando você falou que não é a favor de cota, é que você não acha teu irmão nada incapaz menos do que o outro que tem a cor branca. Muito pelo contrário. Eu conheço tantas pessoas mais, não tão brancas, mais escuras do nosso jeito, inteligentes, entendeu? São muito menores do que eu. Então eu te falo que graças a Deus por tudo, e vamos amar primeiro a Deus e depois Isso. a gente vai amar o nosso E próximo, até o né? livro de Tito, agora, Tito, né? Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe Obrigado. Obrigado. e te ajude A cada nós dia todos. mais, tá? Amém. A nós todos, querida. Obrigado. Obrigado pela contribuição. E essa aí é a essência, né? A Deus primeiro. Depois é consequência. Entendeu? Amar o próximo tem que ser. Se você amar a Deus, mas é isso aí, né? A gente
Porque aí nós vamos ter o padrão, né, do que é o amor de Deus. Exatamente, A gente vai estar. exatamente. Vai ter a referência correta. Não é a minha referência, é a referência dele. Mais alguém? Abra o seu microfone. Hoje eu vou dar mais 2 minutos. Sei, abre o seu microfone, querida. Pode falar. Eu não tinha visto que o Nilton tinha voltado, senão na hora do financeiro eu ia falar com ele, eu ia chamar ele. Voltei já faz um tempinho, pastor. Pastor, eu queria dizer sobre que é muito interessante, né? Da forma como a auxiliadora falou do livro de Tiago, como ele traz um confrontamento para a gente mesmo, né? Como Exatamente. Deus pega a gente de jeito, quando você já leu esse livro, já leu sobre, ouviu várias pregações sobre a língua, né, tudo, beleza, mas quando o pastor trouxe para nós o estudo, estudar o livro de Tiago, como que, e a gente trazer o livro de Tiago para a nossa vida, né, para mim, né, não para o outro. O pastor está falando, nossa, olha, se fulano tivesse nesse curso, não. O Senhor começou a confrontar a mim. E já há algum tempo, né, eu tenho. Quando a gente começou a estudar, eu vi o pastor falando sobre o temperamento que o pastor tem, né? E é uma coisa que eu sempre oro. É sobre o domínio próprio sobre a minha vida, porque eu sou muito impulsiva no falar, né? E certa ou não, muitas vezes não é necessário falar. E nesse impulso, lendo esse livro, e eu já tenho um tempo que eu já tenho praticado isso na minha vida, de como você falou, falar menos. É muito interessante porque os nossos ouvidos, ele parece que ele abre, ele tem uma dimensão maior para ouvir. E quando a gente fez o estudo com o pastor Itrami sobre os dons, o meu dom é de serviço e fé. E quando eu fiz, eu até refiz de novo, e eu achei muito interessante, porque é uma coisa que eu falei assim, não, se a fé e o serviço é um dom que o Senhor me deu, eu vou pôr em prática. Então, sempre Sim. quando eu oro com fé, né? E falo para o Senhor, é o Senhor que vai fazer, né? Mas eu creio pela fé, né? Então, até meu jeito de oração. Então, eu quero agradecer o pastor por isso, né? Por nos levar a viajar pelo livro de Tiago e colocar a primeira A pessoa, conexão da. né? Em Oi. cada versículo. Nos colocar como a primeira pessoa em cada versículo. Eu tenho feito isso e tem sido muito bom. Eu quero dizer para o pastor que tem me ajudado muito na pôr em prática na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, querida, pela sua contribuição. Nós crescemos com tudo isso, com a palavra de vocês, a gente cresce junto. Estamos crescendo junto. Eu estou aprendendo também. Estou aprendendo com vocês, estou aprendendo com o Tiago, estou aprendendo com a palavra. E agora eu tenho mais um mentor, né? Tiago também tornou-se um meu mentor. Amém. E aqui a Sheila falou, né, E pastor? Luciano, pode Igual falar, todos querida. estão comentando, né? A gente lê, a gente estudar. Eu costumo falar que a gente estuda a palavra de Deus, mesmo em casa. Quando você abre a palavra, a gente está estudando ela, meditando e buscando aprender um pouco mais, né? E, lógico, é diferenciado. A gente está sentado aqui, em igreja, aprendendo, tendo uma pessoa, que é o pastor, nos orientando, nos dando a direção um pouco melhor, né? Não que as pessoas aqui, que todos estão aprendendo, né, não tenham, mas uma pessoa do outro lado, com mais maturidade, com mais aprendizado, com mais bagagem, que eu quero dizer, a gente aprende muito mais. E eu dou glória a Deus pela essa oportunidade que nós estamos aqui aprendendo com o pastor e que não estava falando em praticar a palavra. É uma coisa que eu busco muito, praticar a palavra, né? E a gente tem muitas experiências, né, praticando a palavra. E esses dias eu tive uma experiência lá na rodoviária, né, que eu até comentei com a Sheila. Às vezes a gente lê, estuda a palavra e acha que a gente não guarda os versículos, né?
E para honra e glória do Senhor, eu estava lá na rodoviária na Barra Funda e Deus colocou um servo também de Deus no meu caminho. E ali nós começamos a compartilhar a palavra. E Deus veio Bênção. trazendo versículo na minha mente e na mente dele. E aí nós ficamos 30 minutos aguardando a oportunidade de ter uma passagem, né? Que agora eu sou idoso, tá, pastor? Viagem de graça. Oh, Deus! Então ficamos ali aguardando, né? E Deus colocou essa pessoa. E ali nós ficamos compartilhando a palavra. E Deus trazendo na mente da gente, tanto na minha como da dele, ali uns versículos, nós conversando. Aí no final foi muito joia. Ele ia visitar uma filha dele que estava enfermo, né? E quando eu me deparei para ir embora, né? Eu falei, ó, obrigado, aí foi um prazer imenso conhecer o senhor, né? Trocamos telefone, né? Aí ele pegou e falou para mim: se você lembrar, ore pela minha filha, né? Eu falei: não, não vou lembrar, eu estou lembrando é agora, nós vamos orar aqui agora. Aí ali mesmo na rodoviária, nós oramos, ela e tudo, me despedi. E é isso, é o praticar da palavra, né? E aprender com os demais também, né? E é Bênção. isso. Bênção, graças a Deus. Eu quero Luciana, você tinha agradecer. levantado a mão, Luciana? E só um momento, pastor, eu quero agradecer por Sim. todos esses dias, esses momentos que nós tivemos juntos aí. Foi bênção e não perca a outra de jeito nenhum. A Deus toda a glória, que é uma alegria para a gente Amém. também ter vocês junto com a gente. Amém. Queridos, eu já estourei no tempo. Tem mais alguém que quer fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? Mas eu tenho que respeitar o tempo de vocês. Eu tenho me policiado nisso, porque vocês Pastor, já estão há mais de uma hora sentados aí na frente do computador ou de um telefone celular me ouvindo. Então, eu sei que cansa vocês e eu tenho que ter esse cuidado. O pastor Grava nos chamou a atenção já sobre isso. Então, pa- na próxima pastor. quinta-feira. Oi, querida. Oi, Valéria. Tô com a câmera desligada porque a minha conexão acho que está um pouco lenta. Tem problema, Eu querida. Fica à vontade. posso. Eu, eu fiz um Pode, claro, vai resumo lá. da carta de Claro. Tiago, mas não vai demorar uma hora, não. Em 15 tópicos sobre o aperfeiçoamento. Eu aprendi sobre o que Tiago, né, na carta prática, ele está comentando sobre o aperfeiçoamento de nós, filhos, né, para sermos igual ao Pai, né? E eu posso estar lendo aqui o que eu anotei nos estudos, é rapidinho. Claro, querida. Vamos lá. Ah, então tá bom. Aperfeiçoamento por meio das provações, aperfeiçoamento nas tentações, aperfeiçoamento no ouvir e no fazer, aperfeiçoamento na imparcialidade, aperfeiçoamento nas obras e na fé, o aperfeiçoamento no uso da língua, que a gente comentou bastante, né? O aperfeiçoamento na sabedoria, o aperfeiçoamento nas motivações, o aperfeiçoamento no julgamento, o aperfeiçoamento na submissão, o aperfeiçoamento na renúncia, o aperfeiçoamento na espera pela vinda do Senhor, o aperfeiçoamento no falar, o aperfeiçoamento na fé e o aperfeiçoamento no serviço, no cuidado dos desviados, que é o último versículo, né? Todos esses, em cada capítulo, eu tirei esse tópico, né? E que Deus abençoe. Muito obrigado. Como todos falaram, nós aprendemos muito. A gente vai ler de uma forma totalmente diferente agora a carta de Tiago. Que Deus abençoe, viu, pastor? Bem, toda glória a Deus. Toda glória a Deus. Eu estou crescendo junto com vocês, como eu já disse. Estou aprendendo também. Não sei tudo, mas a gente vai continuar caminhando, buscando receber mais do Senhor. E Deus está tratando com a minha vida. Não é só com a de vocês, não, viu, gente? Deus está tratando com a minha vida também. E está sendo bênção. Graças a Deus. Obrigado por esse tempo. Semana que vem, Tito. Se você puder, dá uma lida. Se você tiver um tempinho, medita na carta de Tito. Onde tem grandes tesouros ali também. Amém. Eu vou pedir, ô Nilton, Oi? faz uma gentileza para a gente, querido. Tá Você bem. pode orar agradecendo a Deus por esse tempo que passamos por aqui?
Oh, amém, pastor. Obrigado pela oportunidade aí. Vamos orar. Pai de amor, obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma oportunidade de mais um dia. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai, nos dando a oportunidade de ter o alimento na nossa mesa e nos dando a oportunidade de chegar aqui para aprender um pouco mais da Sua palavra com o pastor Betão, Jesus. Pai, em nome do Seu Filho Jesus, continua usando seu filho na Sua palavra, trando sabedoria para ele, suficiente, para que ele possa cuidar de nós que somos Suas ovelhas, Deus. Faz de nós, Senhor, os verdadeiros adoradores, sempre em espírito e em verdade, Pai, para que nós possamos buscar no Senhor o verdadeiro caminho das nossas vidas, Pai. Senhor, vai tirando de nós tudo aquilo que não venha do Senhor, para que nós possamos aprender ainda mais, a cada dia mais, tudo da Sua palavra, tudo que o Senhor tem falado na nossa vida, tudo que o Senhor tem nos ensinado e continua nos fortalecendo, Pai. Nos fortalecendo na Sua palavra, fortalecendo o nosso caráter e assim seguir em frente, buscando o nosso Senhor, atingindo o alvo que é o nosso Senhor Jesus, Pai. Amém. Obrigado por cada pessoa que aqui participou, obrigado por aquelas que ainda não tiveram com nós ainda, Senhor, nesses momentos de estudo. Senhor, que aquelas pessoas que começaram e não tiveram a oportunidade de continuar, que eles possam voltar, Pai, sim, para aprender Jesus. Um pouco mais da Sua palavra e junto, Pai, como igreja, aprender e glorificar o Seu nome. Não pelo que o Senhor faz, e sim por quem Tu és, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por esta noite, muito obrigado por este momento. Nos traz uma noite abençoada, Senhor, e que no amanhã nós possamos acordar renovados para honrar e glorificar o Seu nome, por quem Tu és, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer também no nosso dia, Pai. E assim eu oro agradecido no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém, amém. E amém. 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 Obrigado, queridos. Queridos, eu vou estar postando, inclusive, essa aula com as outras. Pra vocês terem uma ideia, a última aula que eu coloquei, a última vez que eu olhei, já tinha 26 pessoas que assistiram a aula inteira. Ou seja, se você perdeu alguma delas, todas estão gravadas e estarão disponíveis dentro de alguns minutos lá no YouTube. Eu vou mandar o link para todos vocês. Semana abençoada para vocês. Fiquem na paz. Amém, até domingo. pessoal. Deus abençoe. Amém, pastor. Tchau, pastor. Deus abençoe, gente. Deus abençoe, povo de Deus. A paz. Até quinta-feira. Tchau, Lu. Até amanhã. Até. Tchau, até amanhã. Vai jantar, Nilton. Tchau, tchau. O Nilton vai jantar. Eu vou jantar, pessoal. Dá licença. Tchau, Sérgio. Tchau, Cid. Vai ser família. Tchau, Valéria. Tchau, Fred. Um abraço. Partiu. Fui. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, Vilma. Deus abençoe. Tchau. Tchau, Vilma. Deus abençoe. Amém. A paz. Deus abençoe. Dá um toque na tela e vai aparecer o sair do lado direito. Ok.